Ó, eu já vou logo avisando que esse aqui vai ser um vídeo diferente, tá? Nesse vídeo eu vou desvendar algumas mágicas bem na sua frente, tá? Eu vou acabar com ilusões que são tão bem feitas, mas tão bem feitas, que elas são capazes de ludibriar bilhões de pessoas ao mesmo tempo. Conforme os segredos forem sendo revelados ao longo do vídeo, a sua compreensão do nosso modelo social vai mudar completamente e você vai virar de ponta cabeça a ideia que você tem do que é exploração. E vai ter efeito especial? Vai ter efeito especial. Vai ter plot twist? Vai ter plot twist. Vai ter dancinha? Não, dancinha não vai ter, né? Bom, hoje a gente vai falar aqui de exploração, mas se não for explorar demais a sua boa vontade, né, antes de começar o vídeo, por gentileza, deixa aqui o seu like e faz a inscrição porque vale a pena, tá? Seguinte, geralmente, quando nós pensamos sobre exploração de mão de obra, a gente tende a pensar sobre isso a partir de um juízo de valor. Como se dizer que um trabalhador é explorado fosse algo equivalente a dizer que uma pessoa é feia, ou que cheirar cola é errado, ou que a vida é injusta. Mas essa é uma noção totalmente equivocada. Tá? A exploração da mão de obra, dentro da perspectiva da esquerda clássica, é um fenômeno objetivo, atestável, quantificável. Você até pode fazer um juízo de valor sobre isso, claro, mas a comprovação da exploração não depende nem um pouco dessa sua percepção subjetiva. Agora, perceber, notar essa exploração não é uma coisa muito fácil. Tá? Isso porque o sistema capitalista é repleto de elementos que não são aquilo que eles parecem ser à primeira vista. Coisas como valor, salário, dinheiro, preço, lucro, embora possam parecer conceitos superintuitivos na superfície, na verdade estão carregados de detalhes que, se ignorados, não permitem que a gente enxergue a exploração da forma como ela é. Então eu vou tentar usar aqui uma metodologia que permita, tão bem quanto possível, nesses poucos minutos que a gente tem aqui, desmascarar esses conceitos para que a gente possa enxergar as relações de trabalho na sua forma mais concreta. E como que eu vou fazer isso? Eu vou construir uma comparação entre a lógica do capitalismo e a lógica do sistema escravocrata. E esse é um método interessante porque o sistema escravocrata, ao contrário do capitalismo, é muito simples, transparente. Então fica mais fácil quando a gente usa ele como ponto de partida. Mas para fazer isso, eu vou precisar de um pouco de efeito especial. Bom, seguinte, vamos lá. Esse cara aí é o Fabrício. Só que o Fabrício é um empresário bem-sucedido. É dono da sua fábrica, tem o seu próprio negócio, igual a vários outros empresários que tem por aí. Exceto pelo fato de que o Fabrício não usa mão de obra assalariada. Não, na fábrica do Fabrício ele usa mão de obra escrava. Porra, Fabrício, babaca pra caralho, hein? Mas o que é produzido na fábrica dele? Camisas. Vamos fazer um exercício hipotético aqui, completamente fantasioso, de que em pleno século XXI tem fábricas de roupas que ainda usam trabalho escravo. Pois muito bem, e essas camisas que são produzidas na fábrica do Fabrício são vendidas pela bagatela de R$100. Então aqui a gente já tem uma primeira lição, porque esse valor de R$100, embora possa parecer algo meio arbitrário, na verdade representa a junção de vários outros valores objetivos que estão presentes dentro da camisa. Por exemplo, a primeira coisa que compõe esse valor é o valor da matéria-prima. Então aqui no caso, a gente está supondo uma camisa que é feita exclusivamente de algodão. Um algodão bom, um algodão peruano, e o Fabrício não produz o próprio algodão. Então para cada camisa ele gasta o equivalente a uns R$10 de algodão. Mas não é só isso. A gente também tem os custos das máquinas, da estrutura da fábrica como um todo. E é lógico que o valor das máquinas do Fabrício não vai estar inteiro numa única camisa. Nesse caso, a gente faz um cálculo chamado de depreciação. Basicamente, você estima quantas camisas as máquinas vão conseguir produzir durante a vida útil delas, e aí divide o valor dessas máquinas por essa quantidade de camisas. Aqui no caso, vamos supor que essa conta deu mais R$20 por camisa.
E aí, figurativamente, é como se as camisas carregassem as partículas da máquina dentro delas. Depois de terminar de produzir um número X de camisas, a máquina não vai servir para mais nada, mas o Fabrício vai ter dinheiro para comprar uma máquina novinha. Bom, o que mais? Ele tem um custo de manutenção da estrutura. Vamos supor que para cada camisa que ele produz, ele tem um custo de R$ 10 com óleo para as máquinas, parafusos, troca de cano, reformas. Beleza. E aí, só para facilitar a nossa vida, eu vou supor aqui mais R$ 10 de gastos gerais. Coisas como o frete da camisa, os impostos e coisas do tipo. Agora a gente entra na parte interessante, porque se o Fabrício utiliza trabalho escravo, é evidente que ele vai ter o custo dos escravos. Afinal de contas, ele compra esses escravos de alguém. Escravo não sai de graça. Tá achando que a vida é moleza, Fabrício? E repara que no caso dos escravos, o valor deles na camisa é calculado por depreciação, igualzinho com as máquinas. Ou seja, você estima quantas camisas o escravo vai fazer antes de morrer e divide o custo do escravo entre elas. É o mesmo racional porque, de fato, o escravo é uma propriedade do senhor. Ele é um meio de produção, igualzinho às máquinas. É assim que funciona. E, lógico, ele tem um custo para manter esses escravos também. Esses caras não ganham salário, não tem nenhuma remuneração, então é claro que o Fabrício vai ter que comprar a comida dele, os remédios, enfim. E aí, finalmente, para completar o valor total da camisa, nós temos R$ 20 que são justamente o trabalho desses escravos. Porque esse trabalho acaba agregando valor nesse produto. E eu só estou usando o termo trabalho excedente aqui porque, na prática, é o trabalho do escravo que paga pela alimentação dele também, por exemplo. Agora, outro detalhe é que eu estou usando o símbolo de trabalho na física. Mas como aqui nós estamos falando especificamente de trabalho humano, eu vou substituir pelo símbolo correto de trabalho humano, que é o símbolo do João Trabalhador. E lógico, como ninguém paga nada pelo trabalho desse escravo, como ele não recebe nenhuma remuneração, esses R$ 20 são também o lucro que o Fabrício vai embolsar. Ou seja, não é difícil entender como que o empresário consegue ter lucro com o sistema escravo. É muito transparente. Bom, nesse ponto, alguém poderia perguntar, espera um pouco, mas quem foi que disse que o trabalho do escravo vale R$ 20? Diferente dos outros valores, que eram cobrados do empresário, esse aí é ele que determina, não? Da onde foi que ele tirou esse valor? Por que não é 10, ou 30, ou 40? Bom, isso significa que está na hora da gente revelar a nossa primeira ilusão. Imagina só que alguém pegou um pedaço de papel e escreveu a palavra galinha nesse papel. Aí quando você pergunta para esse cara o que ele quer com aquele papel, ele te diz que está esperando o papel botar um ovo. Bom, é lógico que você vai achar que esse cara é maluco, porque ainda que você saiba que a palavra galinha é um símbolo intersubjetivo que representa o animal galinha, você sabe que a palavra não é o animal e, portanto, não tem as propriedades dele, como a capacidade de botar ovo. Inclusive, você poderia chamar a galinha de chicken, gadinha, gabilubilubilubi. Nada disso vai mudar a essência do que o bicho efetivamente é. Aqui é exatamente a mesma coisa, porque o dinheiro também é um símbolo intersubjetivo e é um símbolo que representa, basicamente, o valor do trabalho humano. Basta você pensar comigo, o algodão só tem valor porque um ser humano teve o trabalho de plantar, de colher. As máquinas só têm valor porque um ser humano teve o trabalho de projetar, de construir. A comida, os parafusos, isso vale para qualquer mercadoria que você queira elencar. Um apito, um prato de macarronada, um avião, um consolo, um Big Mac, uma jaqueta, o CD do Bruno e Marrone, uma marreta para destruir o CD do Bruno e Marrone, um diamante, uma fantasia de gorila. A única coisa em comum em todas as mercadorias pelas quais você pagaria algum valor é o fato de que todas elas envolvem algum nível de trabalho humano. Portanto, é esse o elemento comum que mede o valor delas e permite uma comparação. Pensa, até mesmo quando parece que são máquinas que estão fazendo o trabalho, existe um trabalho humano necessário para produzir e programar essas máquinas. Até mesmo quando parece que é um animal que está fazendo o trabalho, existe um trabalho humano incorporado há milênios atrás e que foi necessário para a domesticação dessa espécie. Até mesmo quando um escravo é vendido na forma de mercadoria, ele só tem valor porque algum humano filho da puta se deu ao trabalho de capturar ele do outro lado do mundo. O problema é que dentro do sistema capitalista, essas relações se invertem de modo completamente alucinado na nossa cabeça. A gente olha para esse pedaço de papel,
que a gente chama de dinheiro, e percebe nele a fonte do valor, sendo que o trabalho em si se comporta como um mero símbolo para o qual a gente vai arbitrariamente definir um número. Na prática, é como se a gente achasse que a palavra galinha é que bota o ovo. Bom, agora a ilusão está desfeita. Ou seja, voltando ao nosso exemplo, quando eu digo que o valor do trabalho do escravo é 2 vezes maior que o valor do algodão, em outras palavras, o que eu estou dizendo é que a quantidade de trabalho humano envolvida na confecção da camisa é 2 vezes maior que o trabalho humano envolvido no plantio e colheita daquela quantidade de algodão. Então, da mesma forma que você pode ter várias palavras que se referem ao animal galinha, o valor do trabalho também poderia ser expresso por números completamente diferentes, ou por moedas completamente diferentes. O importante é que a razão entre as quantidades de trabalho permaneça preservada. Beleza, mas sempre que a gente chega nesse ponto, é normal que alguém diga: esses cálculos são absurdos e estão totalmente errados, porque todo mundo sabe que o valor das mercadorias é determinado pela lei da oferta e demanda. Não. Essa é uma confusão muito comum, mas antes de esclarecer ela, é importante a gente entender que valor é diferente de preço. O valor, como eu disse, é um elemento intrínseco ao produto. Está determinado no interior dele e depende da quantidade de trabalho empregada na sua produção. É claro que esse valor tende a variar ao longo do tempo. Por exemplo, se você tiver uma safra ruim, você vai precisar de muito mais trabalho humano para colher uma mesma quantidade de algodão. Portanto, o valor do algodão fica maior. Já o preço, teoricamente, pode ser arbitrado pelo empresário. E aí, lógico, quando a relação entre a oferta e demanda é favorável, ele joga o preço lá no alto para tentar ter o maior lucro possível. Mas, quando isso acontece, a tendência é que outros empresários entrem no segmento para aproveitar essa taxa de lucro mais alta. Como consequência, o preço é forçado para baixo de novo e pode até chegar no ponto em que os empresários precisam vender a mercadoria abaixo do valor dela. Em suma, o preço pode até variar mais do que o valor, mas ambos gravitam em torno do mesmíssimo eixo e, no longo prazo, eles tendem a ser quantitativamente iguais. Ou seja, a oferta e a demanda só interferem nos preços das mercadorias. E mesmo assim, ela não é capaz de alterar o eixo dessa gravitação. Quer dizer, independente da oferta e demanda, você nunca vai ver o preço de uma camisa se aproximar do preço de um helicóptero. Justamente porque a quantidade de trabalho envolvida na produção dessas duas coisas é radicalmente diferente. Isso esclarecido, a gente finalmente pode entender como as coisas funcionam no capitalismo. E seguimos no mesmo racional. Percebe que uma boa parte dessa estrutura de custos é exatamente igual no trabalho escravo. Afinal, a gente estaria falando do mesmo algodão, mesmas máquinas, mesmas despesas em geral. Mas olha que maravilha! No sistema assalariado, você não precisa alimentar o trabalhador. Certamente você não precisa comprar o trabalhador. Então, se o Fabrício vai vender essa camisa por R$100, o único valor que está faltando acrescentar aqui é o trabalho do seu funcionário, que você vai pagar através do salário, não é isso? Então aqui, no caso, o valor dos salários fica sendo de R$50. Faz sentido? Não, isso aqui não faz o menor sentido. Em primeiro lugar, se a gente acabou de concordar que os valores expressam uma determinada quantidade objetiva de trabalho humano, e se no caso do trabalho escravo esse valor na camisa correspondia a R$20, então aqui ele tem que valer 20 também. Ora, se a gente está falando da mesma camisa e da mesma técnica produtiva, não faz sentido a gente dizer que de repente o valor do trabalho mudou. É R$20 e ponto final. Mas se o trabalho aqui só vale 20, será que a camisa tem menos valor no sistema capitalista? E mais importante que isso, se todos os valores estão contemplados aí, da onde o capitalista tira lucro? E olha, eu sei que a nossa tendência nessa hora é responder a essa pergunta assumindo que o capitalista simplesmente vai agregar uma taxa de lucro em cima disso, como se ele pudesse fazer isso de forma arbitrária. É intuitivo para a gente fazer isso porque, como eu estou dizendo desde o início do vídeo, no capitalismo as relações sociais são confusas, caóticas, difíceis de entender. Mas vamos lembrar do que nós discutimos sobre preço e valor. O capitalista até pode colocar uma taxa de lucro arbitrária aqui, e se a demanda for alta e a oferta baixa, pode até ser que as pessoas paguem por um tempo. Mas a tendência no longo prazo é a concorrência trazer o preço da mercadoria de volta para o valor objetivo dela.
que nesse caso seria R$ 70. Só tem um problema. Nesse caso, o Fabrício fica sem lucro. Cara, não tem nenhum jeito dessa conta fechar. E ela não fecha por um único motivo. Não é assim que o sistema funciona. Essa é a ilusão que finalmente nós vamos desvendar. Tá preparado? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar um pano em cima desse gráfico e no momento em que eu tirar o pano, você vai ver exatamente como as coisas são de verdade no capitalismo. Tá pronto? 1, 2 e... Brincadeira, vamos fazer isso direito, passo a passo. Bom, o primeiro ponto aqui é entender que no capitalismo, o salário que você recebe não é o pagamento pelo seu trabalho. Aliás, ele não tem nada a ver com isso. O seu salário é um valor pago pela sua força de trabalho, que são duas coisas totalmente diferentes. Aqui é que está o grande pulo do gato. Olha aí o gato pulando. Pulou. Mas o que você precisa entender é que a força de trabalho é uma qualidade interna sua. Tem a ver com as suas capacidades físicas, intelectuais, suas habilidades técnicas. O salário é o valor que você recebe do empregador para deixar essa força de trabalho à disposição dele por um determinado período de tempo. Pensa, é mais ou menos como alugar um carro. A partir do momento que você alugou, você faz o que você quiser com ele. Se quiser deixar ele parado o dia inteiro na garagem, problema seu. Se quiser dirigir até o Alabama, você que sabe, o carro é seu para usar do jeito que você quiser, sem ter que pagar nada a mais ou a menos por isso. Ok, mas a pergunta é, o que determina o valor da força de trabalho? E, bom, a força de trabalho é uma mercadoria, e como todas as mercadorias, o valor dela é determinado pelo volume de trabalho necessário para produzi-la. Nesse caso, também é um pouco mais nebuloso, mas em última instância, a gente pode dizer que o valor da sua força de trabalho é determinado pelos seus custos de subsistência. É por isso que aqui no nosso gráfico o valor do salário está em R$ 10, porque quando comparado com o modelo escravocrata, o salário não corresponde ao trabalho que o escravo executava. Não, ele corresponde ao custo de manutenção do escravo. Salário é o que a gente recebe simplesmente para existir. E sim, eu sei bem o que você está pensando. A primeira vez que eu tive contato com esse conceito, ele também soou estranho para mim. Afinal de contas, eu e mais um monte de trabalhadores que eu conheço têm salários que são obviamente maiores do que o mínimo necessário para sobreviver. A gente tem certos confortos na vida e tudo mais. Mas em primeiro lugar, isso mostra apenas que a gente faz parte de uma exceção. Para a maior parte dos trabalhadores do mundo, especialmente aqueles de mão de obra menos qualificada, não é nem um pouco difícil entender que o custo da mão de obra deles é determinado pelo mínimo para eles sobreviverem. E olhe lá. Mas isso não significa que os outros trabalhadores não estejam sujeitos exatamente ao mesmo racional. A única questão é que algumas outras variáveis entram nessa conta. Por exemplo, um trabalhador mais qualificado precisa ter acesso a meios de qualificação, cursos, ferramentas culturais, e isso só para manter o nível de qualificação dele. Mas não é só isso. Um casal de médicos, por exemplo, estatisticamente precisa ter e formar pelo menos um par de filhos médicos para reproduzir a mão de obra deles. Caso contrário, o filho do dono do hospital não vai ter ninguém para contratar. Além disso, é lógico, como qualquer outra mercadoria, a força da mão de obra também está sujeita à lei da oferta e demanda. Ou seja, se faltam profissionais com meu nível de qualificação no mercado, claro que eu posso dar uma recalibrada no meu preço. Mas isso também gera uma interferência no mercado, porque mais pessoas vão buscar aquela profissão se verem que ela está recebendo melhor. Basta a gente pensar que há algumas décadas, se o cara se formasse em advocacia, por exemplo, ele estava com a vida ganha. Hoje em dia não falta advogado com dificuldade de pagar os boletos. Mas espera aí. Se o meu salário é o custo de manutenção da minha força de trabalho, e o meu trabalho em si? E o meu esforço físico, as minhas ideias, as mudanças que eu implemento, os resultados que eu trago, quem é que paga por isso, gente? Pois é, ninguém. Exatamente como no modelo escravocrata, o seu trabalho é o lucro do capitalista. E é assim que a conta fecha. Resultado prático, o capitalista consegue ter o mesmo lucro até com menos custos. Olha como a estrutura de valores fica muito parecida. Ele simplesmente arrancou da conta o custo de depreciação dos escravos e mais nada. Bom, talvez você esteja um pouco revoltado, se perguntando quem foi que inventou essa regra. Como é que o RH não explicou essa base de cálculo quando você assinou o seu contrato? Não. Isso não é uma regra formal.
Isso é resultado de uma dinâmica concreta da realidade. Vem comigo. Olhando de novo para a nossa estrutura de valores, repara que toda essa parte de baixo chega definida para o capitalista. Ele não tem muito poder de influência sobre elas. É aqui, nessas duas barrinhas de cima, que a disputa acontece. E lembra que, em geral, o capitalista não consegue vender a mercadoria acima do valor objetivo dela. Ou seja, quanto melhores os salários dos trabalhadores, menores os lucros do capitalista. Por outro lado, se o capitalista quiser aumentar o lucro dele, a única forma é achatando o salário dos funcionários. Meus amigos, eu vos apresento a luta de classes. Mas é claro que essa é uma luta injusta, porque o capitalismo tem milhões de recursos para reduzir o poder de barganha dos trabalhadores e inclusive construir a impressão de que o emprego é uma oportunidade que o capitalista está dando para eles. Até mesmo os direitos conquistados por lutas sociais, que tendem a ser mais perenes e garantir uma condição de vida melhor para os trabalhadores, no longo prazo tendem a ser destruídos pelos capitalistas. Tá aí a reforma trabalhista que não me deixa mentir. Com esse desequilíbrio de forças, a tendência natural do sistema é produzir a taxa de lucro ótima para os empresários e, consequentemente, pagar o menor valor possível para a força de mão de obra, ou seja, o essencial para ela continuar existindo. Resumo da ópera. Ainda que no capitalismo os trabalhadores não sejam propriedades do capitalista, de uma perspectiva de exploração do trabalho, o resultado é extremamente similar. Escuta só, na próxima semana eu vou gravar uma continuação desse vídeo estraçalhando os principais argumentos que as pessoas utilizam para contestar essa visão do capitalismo. Deixa a sua ideia aqui nos comentários, se inscreve no canal para você não perder, vai por mim!